Fala pessoal, André aqui do canal Aposentar em 10 mais uma vez. E hoje eu vou mostrar para vocês o que eu faço com as minhas criptomoedas para que elas não fiquem lá paradas sem render nada. Então bora lá pro vídeo. E aí pessoal, como vocês estão? Vou mostrar para vocês aqui exatamente o que eu faço para fazer com que as minhas criptomoedas fiquem rendendo durante esse tempo em que eu estou segurando elas, um tempo em que eu ainda não quero vender elas. Eu utilizo duas formas principais de estar fazendo esse rendimento. Uma delas é o staking, que o staking é como se você deixasse as suas criptomoedas em um lugar e elas fossem rendendo, né, proliferando. Seria mais ou menos como a gente faz com o nosso dinheiro em renda fixa. Você empresta ele para o banco e o banco, em torno disso, ele vai te pagar uma taxa. E a outra forma são pools de liquidez. Pools de liquidez funciona da mesma forma. Você também coloca suas criptomoedas como empréstimo para certas plataformas para fornecer liquidez de trocas. Por exemplo, digamos que alguém quer comprar Ethereum e vender Matic ou vender Bitcoin, mas ele não encontra uma liquidez para isso, ou seja, não tem um lugar em que tenha a quantidade suficiente de Ethereum que ele quer comprar ou não tem a quantidade suficiente de Bitcoin que ele quer vender. Entendeu? Não tem força de compra ou força de venda. Então, para resolver isso, existem algumas plataformas que elas fazem com que você coloque as suas moedas lá para fornecer essa força compradora e vendedora, e para que você consiga conciliar com isso, elas te tragam uma taxa para você também ter algum proveito. Mas vamos para a primeira plataforma que eu vou mostrar para vocês. Essa é a plataforma da Aave. A Aave é uma plataforma de empréstimo. Como é essa plataforma de empréstimo? Ela funciona de duas formas principais. A primeira é aqui, você consegue colocar as suas moedas para a disponibilidade da plataforma para poder emprestar para outras pessoas, para outras plataformas, algo do tipo. E em prol disso, você vai ganhar uma pequena rentabilidade. Então, aqui, por exemplo, eu estou colocando meu Ethereum aqui, ele está me pagando 0,32% em Ethereum. Isso é uma vantagem, porque está me pagando na mesma moeda que eu estou colocando. E 0,32% ao ano pode parecer pouco, mas se o Ethereum ficasse parado, teria menos que isso. Existem outras formas de tal staking do Ethereum, né, que hoje em dia está funcionando, que rende cerca de 4% ao ano, mas você precisa de 32 Ethereums para entrar. Então, se você não entrar com uma pool compartilhada, você não consegue tão fácil ter esse valor, né? Eu mesmo aqui estou com 0,1 Ethereum. E a outra forma que a Aave funciona é que você dando esse colateral, né, colocando as suas moedas como forma de empréstimo, para emprestar para outras pessoas, você pode pegar outras moedas, ou até a mesma moeda, como empréstimo para você também. Então, por exemplo, eu coloquei aqui meu Ethereum como colateral, o Ethereum que eu quero segurar, que eu quero guardar, que eu quero esperar valorizar para depois vender, e estou pegando emprestado aqui o SDC, que é o relativo do dólar, né? Então, eu coloquei o referente a 220 dólares como colateral e estou pegando 90 dólares como empréstimo. E como funciona isso? Quando eu pego moedas diferentes, ele busca muito a relação da moeda entre as duas moedas. Então, se o Ethereum cair muito, eu entro em risco de perder esse colateral que eu coloquei aqui, porque o Ethereum ele não vai conseguir compensar o empréstimo, né? Ele vai acabar utilizando esse colateral para pagar o empréstimo. Mas caso continue da mesma forma ou o Ethereum se valorize, eu vou estar ganhando essa participação aqui e vou estar pagando também uma pequena participação em dólar para o valor que eu peguei emprestado. Então, se eu peguei 90 dólares emprestado, eu vou estar pagando ao ano 2,5% desse valor que eu peguei emprestado. Isso é interessante porque, digamos que a gente está numa tendência de mercado muito lateralizado, ou quedas baixas, ou altas baixas, e eu não quero me desfazer das minhas criptomoedas. Eu preciso de um certo dinheiro para estar pagando alguma conta, ou estar utilizando para gerar renda de alguma forma. Então, eu posso deixar as minhas moedas aqui como precaução, né, como seguro,
elas vão estar rendendo um pouco com isso e eu consigo, da mesma forma, pegar um empréstimo, dando essas moedas como seguro dela, como patrimônio de seguro, né? Então eu consigo estar tanto usando esse empréstimo para pagar alguma conta ou para estar gerando renda, como posso estar utilizando, fazendo render as moedas. Essa é a primeira forma. A segunda forma que eu utilizo, que é muito mais para geração de renda, é a pools de liquidez. Eu utilizo aqui na Uniswap, e na Uniswap eu faço o seguinte: eu crio existe um par de moedas, eu coloquei a par de Ethereum e dólar, e coloquei uma distância entre eles, por exemplo, de 1.800 a 2.000 dólares. Enquanto o Ethereum ele estiver nessa faixa de 1.800 a 2.000 dólares, eu vou estar fornecendo essas moedas que eu coloquei aqui na Ethereum em dólar como liquidez para essa plataforma, para ela fazer trocas entre elas. Então, se alguém quiser aqui comprar, né? Vou mostrar aqui para vocês, se alguém quiser aqui trocar, eu quero trocar, por exemplo, dólar por Ethereum. E ele coloca um valor aqui de dólar para trocar por Ethereum, para que não tenha que fazer que nem as corretoras, né, abrir uma ordem para que tudo funcione, não. Alguém vai ter que estar fornecendo essa liquidez, né? Dando carteira, dando moedas para que essa compra aconteça, né? E as pessoas que colocam as moedas estabelecidas em pools de liquidez fazem isso. E elas ganham uma pequena participação da taxa dessa conversão. E é isso que eu estou fazendo. Aqui, por exemplo, eu tenho duas pools de liquidez atualmente, né? Tenho essa aqui de Ethereum com dólar e tenho essa aqui de Matic com Ethereum. Aqui são dois tokens, né, de criptomoedas, e aqui eu tenho uma criptomoeda e uma moeda lastreada no dólar. E aí o que acontece? Se o Ethereum subir, valorizar bastante, a pool de liquidez chegar lá nos 2.000, como eu sinalizei aqui na distância da minha pool, todo esse valor aqui que eu investi nessa pool, ela vai ser transformada em dólar, certo? Então eu vou ter 90 e poucos dólares, né? Seria o valor quando ela chegasse lá no topo, quando o Ethereum chegasse em 2.000. Ah, mas eu perdi meu Ethereum. Não, eu posso pegar esses 90 e poucos dólares e comprar de Ethereum novamente ou fazer outras pools. Mas o segredo da pool de liquidez está aqui em taxas. Por exemplo, essa pool aqui, eu investi cerca de 90 dólares, né? Então, se eu olhar aqui, 90 dólares. E recebi 0,3 de taxas em 3 dias. Então, 0,3 dividido por 90. Para colocar em porcentagem, eu recebi 0,33% em 3 dias. Se eu multiplicar isso por 10, né, por 30 dias, me está mostrando uma rentabilidade de 3,3%, 33% ao mês. E o grande segredo, as taxas, elas são coletadas nas moedas que estão em paridade. Então, eu ganho 3,33% em dólar e em Ethereum. Então, aqui é muito bom, se você está querendo acumular mais moedas ainda, então é interessante você estar colocando essa pool de liquidez. E caso esse valor dessa pool ela caia, né, bastante, você vai estar todo em Ethereum. É como se você utilizasse aqueles dólares para comprar Ethereum. Aí você vai estar todo em Ethereum e vai poder segurar esse Ethereum para uma nova valorização ou criar outras pools com ele, sem problema também. E aqui é a minha outra pool, mostrando para vocês, a pool de Matic. Essa pool está aqui há um pouco mais de tempo, né? Tem 20 dias que eu estou com essa pool. E ela rendeu 0,48 centavos, certo? E o valor investido é 36,13. Vezes 100, a gente vê em porcentagem, 1,32% em 20 dias. Deixa eu multiplicar por 1,5, né? Para ver por mês, cerca de 2% ao mês. Já é um valor também considerável. E analisando, eu estou com 2 criptomoedas. Então, as taxas vão ser pagas em 2 criptomoedas. Entendeu? Então, pessoal, isso é o que eu faço com as minhas criptomoedas para não deixar elas paradas assim. Estou procurando algumas formas de estar fazendo elas renderem, gerando alguma renda, né? Porque se você deixar só elas paradas, só tem a valorização delas como ganho. Mas eu busco também outras formas de, além da valorização, estar fazendo elas trabalharem para mim. Então é isso.
lembra, se você gostou do conteúdo ou quer saber um pouco mais sobre o pool de liquidez ou sobre a plataforma de empréstimo da Aven, deixa aqui nos comentários. Lembra de ligar as notificações, seguir aqui o canal e bora para a próxima.